Olá, seja bem-vindo ao TCE Notícia. No programa desta semana, vamos falar sobre o papel dos tribunais de contas no processo eleitoral. Conosco no estúdio, Sérgio Cavalieri Filho, procurador-geral do TCE, e Hugo Pereira Serri de Castro, procurador do Tribunal de Contas do Estado. Eu quero agradecer muito a presença dos dois aqui no nosso estúdio e já quero começar perguntando que esse ano 2014 é um ano eleitoral. E qual é o papel do Tribunal de Contas do Estado nesse processo eleitoral? Em primeiro lugar, é um privilégio estar aqui. E segundo, é falar sobre esse tema. Ano eleitoral, o Tribunal de Contas tem um papel relevante em todos os aspectos, mas no aspecto eleitoral, no ano eleitoral, uma relevância enorme. Por quê? Porque todo político que tem a sua candidatura submetida ao Tribunal Eleitoral tem que passar pelo crivo de ter ou não suas contas, se ele for gestor, sido aprovadas ou não pelo Tribunal de Contas. E uma rejeição da conta vai criar realmente dificuldades, problemas para esse político se candidatar e poder ter até a sua candidatura bloqueada. O Tribunal de Contas é obrigado todo ano eleitoral a enviar a relação das contas rejeitadas. E aí tem uma problemática muito grande. Que a gente vai conversar sobre isso durante o programa. Inclusive vai ter um seminário sobre esse tema, né? Como é que vai ser esse seminário que vai ser sediado pelo TCE? Quem vai participar? Quem é o público-alvo desse seminário? Esse seminário vai tratar dessas questões ligadas, né, à competência do Tribunal de Contas do Estado e as questões de elegibilidades ou inelegibilidades, né? O público são todos os gestores que ou pretendem se candidatar, ou ainda que não pretendam se candidatar, que desejam ver esclarecidas essas questões. E esse seminário vai ser dividido em dois grandes blocos, né? No primeiro deles, trata-se da questão das relações do Tribunal de Contas, da sua competência constitucional com a competência da Justiça Eleitoral. E no segundo bloco, de uma questão mais particular com relação a atuação específica do Tribunal de Contas, quando se trata de julgar contas de governo e contas de gestão. Parece um tema um pouco técnico demais, mas na verdade é uma relevância muito grande nessa distinção. E esse seminário pretende atender a esses questionamentos todos. O público-alvo, então, são todos os gestores. É importante o gestor participar, ficar atento a essas questões legais, para poder não cair em algum problema com o TCE e ficar inelegível? Olha, eu já fui gestor, porque eu fui presidente do Tribunal de Justiça e acompanho bem isso. Você tem uma conta rejeitada, é um negócio complicado pelo Tribunal de Contas. E por que é relevante isso? Porque o gestor tem que ser orientado. E aí uma questão discutida, em primeiro lugar, duas questões discutidas, controvertidas, que vão ser abordadas por técnicos. Primeiro vai ser o ministro Aires de Brito e depois o ministro Zimmer. Exatamente saber qual é o limite da conta de governo, da conta de gestão e qual o limite no que diz respeito a uma improbidade administrativa que eventualmente o gestor pode ocorrer. Então, é da maior relevância exatamente para aqueles que estão na política e na atividade de gestor. Isso tem a ver com a lei do ficha limpa, isso que a gente está falando? Exatamente, tem a ver. Essa discussão do Tribunal de Contas ela vem num contexto muito relevante, né, em que uma alteração importantíssima, né, foi trazida pela lei da ficha limpa. E com relação a esse seminário, os dois pontos que o Dr. Sérgio colocou, no primeiro deles é a questão dos atos de dolo, né, os atos em que esteja configurada a conduta dolosa por parte do gestor. Nessa nova disciplina, há questões importantes a discutir, porque a atuação do Tribunal de Contas ela vai também refletir, ela vai analisar a gestão e, eventualmente, detectar ou não a prática de atos dolosos de improbidade administrativa. Detectados esses atos, o tribunal entrega essa votação, essa conclusão à Justiça Eleitoral e isso cria um ônus muito grande por parte do interessado em se candidatar. Então, havendo a constatada a prática de um ato doloso de improbidade, significa que ele está inelegível. E o segundo aspecto muito importante é que uma alteração da lei da ficha limpa trouxe uma distinção importante e muito relevante
entre as contas de governo e de gestão. Né? Uma sistemática que todos nós conhecemos é que o Tribunal de Contas, nos casos do governador e dos prefeitos, ele emite um parecer prévio, enquanto no caso dos demais responsáveis por bens e recursos públicos, ele julga efetivamente as contas. Muito embora isso pareça algo muito... um detalhe muito técnico, na verdade isso é relevantíssimo, porque primeiro que o tribunal, quando julga, ele efetivamente esgota a matéria e dali já se extraem diretamente as consequências. No caso do prefeito e do governador, esse julgamento cabe à Casa Legislativa. O que ocorre de relevante nessa distinção é que em algumas situações pode ser que o prefeito ou o governador atuem na condição de gestores e nesses atos a competência do Tribunal de Contas é deslocada da emissão de parecer prévio para o efetivo julgamento das contas. Então, haverá situações em que o ocupante de um mandato, muito embora, em princípio, devesse ter suas contas submetidas à emissão de um parecer prévio, na verdade, as tem julgadas efetivamente pelo Tribunal de Contas. O que acontece quando as contas não são aprovadas? O gestor pode ser obrigado a devolver recurso público? Ele fica automaticamente inelegível se o TCE assim entender? Como é que funciona esse processo? Essa é uma das questões que tem uma certa controvérsia e vai ser bem abordada até para esclarecimento. Antes da lei da ficha limpa, praticamente quando o político tinha a conta rejeitada de maneira incorrigível, né? Como que chama? Irregularidade insanável. Insanável, a palavra insanável. Praticamente quando o Tribunal de Contas enviava a lista para o eleitoral, ele estava inelegível. Já tinha até a lista da inegibilidade. Como o doutor Hugo salientou, a lei da ficha limpa trouxe uma peculiaridade. Hoje, não basta ter a conta irregular e insanável. É preciso que ainda fique caracterizado ato de improbidade dolosa. Só aí que ele vai ter considerado como inelegível. E aí vem a questão que vai ser discutida e que é controvertida. Quem vai entender, vai decidir que aquela conta considerada insanável caracteriza ou não um ato de improbidade doloso? É o Tribunal de Contas ou é o Tribunal Eleitoral? Então há uma controvérsia até no Superior Tribunal de Justiça sobre isso. Quem vai falar sobre esse tema vai ser o ministro Aires de Brito, que foi ministro supremo, foi ministro do Tribunal Eleitoral e tem uma boa visão profunda da questão. E é uma questão relevante para o gestor. Ele tem que saber como se conduzir. Então, essa é a questão que vamos resolver lá, porque vai ser amplamente debatida. Eu acredito que, pelo menos no meu conhecimento, eu acho que não houve nenhum caso de ficha limpa que fosse parar no Supremo Tribunal Federal. Mas pode ocorrer esse caso do gestor ficar inelegível e ter que recorrer ao Supremo Tribunal Federal por essa questão de entendimento? Ocorre variamente. O doutor Hugo vai ter seu debatedor nesse tema. Você aprofundou. Como é que é, doutor Hugo? Essa questão pode chegar, sim, porque, como o doutor Cavalieri colocou, a grande discussão com relação ao tema do ato doloso de improbidade é justamente a que órgão cabe a dicção sobre haver efetivamente ou não um ato doloso de improbidade. É natural que o Tribunal de Contas não vá dar a palavra final sobre o tema, mas o Tribunal de Contas é o órgão que primeiro se debruça sobre todos os elementos que haverão de caracterizar esse ato doloso. O tribunal faz um exame dentro da sua competência, né, contábil, administrativa, financeira, identifica todos esses elementos e os remete ao Tribunal Regional Eleitoral com a nota de que há indícios, pelo menos, ou que os contornos são aqueles efetivos, melhor que indícios, que os contornos são efetivamente aqueles de ato doloso de improbidade administrativa. Muito embora caiba ao Tribunal Regional Eleitoral dar a palavra final sobre a efetiva caracterização desses atos, o fato é que haverá ali um conjunto probatório muito forte e de cunho técnico muito sofisticado. Então, a palavra final do TRE, da Corte Eleitoral, ela será calcada em elementos de prova muito contundentes. Isso trará certamente um ônus muito difícil de ser vencido pelo gestor que pretender ver a sua candidatura
livre, né? Desimpedida. Tá certo. A gente vai fazer um pequeno intervalo, mas a gente vai continuar falando disso no dúvida. próximo bloco. TCA Notícia volta daqui a pouquinho. Não saia daí.